Programa não indicado para menores de 12 anos. Este é o Fala Série, o programa do presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos Alex Caieiro, Bruno Urbanavícios, Edson Oliveira, Márcio Neves, Muggles e Vinícius Schiavini para falar de Chaves. Nesta primeira parte nós falamos da série como um todo, além dos principais personagens e os dubladores. Você pode mandar o seu recado através do Twitter, @fala_série, no facebook.com/falasérie, no e-mail falasérie@dimensãonerd.com, no site dimensãonerd.com, no Fórum Universo e no telefone vermelho da Combo 11 9744 Combo. Muito bem, estamos aqui, olha, tá o Alex Caieiro. Oi, tô aqui. É a primeira vez que você grava Fala Série? O Fala Série não, já gravei acho que umas 2 vezes já. É, eu não lembro, eu tô ficando velho, eu não lembro, Alzheimer. É que eu sou participante anual, eu participo uma vez por ano. Ah tá, então ferrou, né, 2015 acabou pra você já, Acabou 2015. Tá aqui o Bruno Urbanavícios. Alô, cambada, é um grande prazer participar pela primeira vez do Fala Série, eu nunca tinha feito isso antes. Vamos ver se a gente se sai bem, né? Ah, vai dar tudo certo ou tudo errado, um dos dois. Ô Esquias, sabe uma coisa engraçada? Toda vez que eu gravo, eu tô morando num estado diferente. Primeira vez que eu gravei, eu morava em São Paulo, morava em Campinas. A segunda vez eu morava em Belo Horizonte e agora eu tô morando em Brasília. O último que eu vi fazendo isso foi o Ernesto Belotti, viu? Ele gravou 3 podcasts uma semana, cada podcast ele tava num lugar diferente. Meu Deus. É. Tá aqui o Muggles. Opa, e aí, beleza? Muggles, hoje promete ser menos polêmico que quando tu gravou o fim de How I Met Your Mother. Ah, mas... Tá, sim, mas foi sem querer querendo, cara, foi mal. Ah, já tá no ritmo. Opa, é nóis. E temos as pratas da casa, Edson Oliveira. Prata não, prato, sou menino. E ele que já vai ganhar uma estalta aqui, Márcio Neves. Isso. Mas prato ou um boneco de neve? Não, menumento. Então, e nós vamos falar desta grande série, que na abertura original até fala, né? O grande comediante Chespirito, que é El Chavo del Ocho, né? Ou, aqui no Brasil, conhecido como Chaves. Tinha um subtítulo em espanhol, que é o programa número 1 da televisão humorística, né? Olha, é mais ou menos assim. A origem do El Chavo del Ocho, né, surgiu de ideias do Roberto Gomes Bolanhos, que criou este menino, começou a bolar toda a ideia da vila. Ele chegou a ser esquete do Chespirito antes de ganhar programa próprio? Chegou, eu vi uma reportagem que falaram que ele chegou a ser uma esquete, e depois de esquete eles elaboraram muito mais o personagem para ele ganhar uma série própria. Que aí a série própria foi de 71 até 79, né? Depende lá, né? 79, 80. Depende, no SBT até hoje. Não, na verdade lá também até hoje passa, né? Mas menos que aqui. Mas a exibição original ela terminou em 80. E aí depois ficou como um quadro do Chespirito até 92, que foi quando o Chespirito praticamente já parou, né? Porque também o Chespirito já tava fazendo um moleque que passa fome e gordo. Gordo e velho, né? Já tava meio complicado. Aí parece que depois que ele encerrou na televisão, chegou a fazer algum tempo teatro, né? Pelo menos enquanto o enfisema pulmonar dele deixou. Então vamos lá, basicamente do que se trata El Chavo del Ocho? De um moleque de rua que vive meio de favor numa espécie de cortiço da cidade do México. E é um curtição mesmo, né? Assim, não tem nenhum tipo de glamour nem nada, é bem pobre mesmo. É uma vila classe baixa. Então, apesar de parecer assim, mais arrumadinho que a média dos cortiços que a gente vê aqui em São Paulo. Então. Mas até aí também, né? Pra ser mais chique não custa. É que você pode dizer que o pessoal de lá, que o pessoal aqui de São Paulo normalmente é o pessoal que ou já perdeu tudo que tinha ou simplesmente não tinha nada, né? Já o pessoal da Vila do Chaves é um pessoal remediado, né? Tem o seu Madruga que vive de bico, a Dona Clotilde deve receber
pensão, a dona Florinda a gente sabe que recebe pensão mesmo, e o seu Barriga que recebe aluguel. Seria uma espécie de conjunto habitacional de classe média baixa, assim, uma versão mexicana, sei lá, da CDHU, da Coab. Não, nem isso. Tem uns lugares assim que o dono de um terreno, ele faz várias casas amontoadas e cobra aluguel de cada um ali. Eu mesmo já morei num lugar assim que não tem casas geminadas, uma igualzinha do lado da outra. Eu tô ligado disso aí. Não, mas nem do lado. Não fala Coab não, que toda vez que alguém fala Coab eu lembro do Netinho. Até eu. Não, nada a ver, cara. Coab é um bairro de Botucatu também. Apanhando da gente! Coab é centro habitacional, né? Então acho que diretamente não teria muito a ver com Cortiço. Cortiço pra mim é mesmo mais essa coisa que tem aí em alguns bairros em São Paulo, que são várias casas coladinhas, como vocês estavam falando. Exatamente isso. Na verdade, vamos dizer assim, é um mesmo, entre aspas, é um mesmo quintal com várias casas em volta desse quintal. Por sinal, parece mesmo aquelas vilas de São Paulo da década de 60, 70. Se você for pra Moca, ainda tem muitas vilas que conservam esse mesmo estilo. Que é assim, é uma ruinha sem saída, que na verdade não entra carro, acabou virando meio que um pátio mesmo. E as casinhas estão todas de frente. São Paulo ainda tem muitas dessas assim espalhadas. Até mesmo numa região que já ficou, sei lá, mais sanitizada, arrumadinha, tipo Jardins. Uhum. É que Jardins o pessoal vai falar, mesmo morando numa vila ou num cortiço, eles vão dizer que moram no condomínio no Jardins. É porque paulista é um bicho metido à besta, repara não. Ou seja, em São Paulo então seria o condomínio do Chaves, então. Não, ia ser vila mesmo, ia ser quintal do Chaves. Paulista é um cara que gosta de dar nome bonito pras coisas, porque, tipo, pega picolé, tipo, o frutili e chama de paleta mexicana, né? É verdade, cara, eu não sei, a crise da água, não sei, o volume morto virou reserva técnica, né? Mas enfim, eu acho que... Aliás, eu não sei se vocês conhecem, porque o SBT agora tem o canal no YouTube SBT Games. Pois é. Sério? E tem um cara fazendo a Vila do Chaves no Minecraft. E ele tá fazendo baseado em mapas que fãs fizeram, baseado em o que uma pessoa que trabalhava na Televisa disse, e etc, e etc. E segundo esse mapa, a casa da Dona Florinda, por exemplo, era grande, a casa do Seu Madruga mais ou menos, mas a casa do Chaves, mal e mal, tinha um cômodo. Era isso porque é duvidoso onde seria a casa dele, né? Já surgiu várias histórias de que a casa do Chaves mesmo, é uma casa grande, mas como nunca ninguém provou, ficava sempre esse buraco aí, porque por mais que ele dizia que ele era o garoto que morava no 8, né? O 8 nunca apareceu, e aí isso tem até uma teoria aí solta pela internet. Já apareceu sim. Mas essa explicação não veio depois. Nunca apareceu. Não apareceu não. Sabe aquele pátio secundário que eles têm, que tem aquela fonte e tudo? Já apareceu, teve um episódio que apareceu lá e a casa lá era o número 8. E até um desses episódios perdidos, até o Chaves falava assim: eu moro lá no 8, essa aqui é minha casa, mas eu não sei porque eu nunca entrei. Eu nunca vi esse episódio. Nossa, eu lembro desse episódio. Eu sei que tem um episódio que ele sai. Tem um episódio perdido, aqueles que passou assim, tipo, uma vez no SBT e depois nunca mais passou. Que tem um episódio perdido mesmo, e tem aqueles que já são achados, porque já voltaram a passar, né? Então, o nome Chavo del Ocho, porque Chavo é menino, né? Guri. Assim, é uma gíria, parece da época dos anos 70 pra garoto lá no México, na língua espanhola. E o Ocho, no caso, assim, tem a referência da Casa 8, mas na verdade tem a ver com o primeiro canal que o programa passou. Essa referência da casa ela foi criada até quando ele mudou de canal. Sim. Porque na verdade é que até os anos 90 a televisão no México é um negócio virtualmente monopolístico. Assim, eram 3 canais que começaram nos anos 50 e a família Azcárraga comprou, virou o Telesistema Mexicano. No final dos anos 60, acho que começaram um quarto canal, que era a Televisão Independente do México, a TIM, sem relação com a operadora telefônica que não dá sinal em lugar nenhum, que era que seria o canal 8. E foi nesse canal que o Chespirito começou com o Super Gênios da Mesa Quadrada e depois com o programa do Chaves propriamente dito. E aí o Telesistema Mexicano comprou a Televisão Independente no México, virou o quarto canal, e aí surgiu, sei lá, a firma que ganhou o nome de Televisão via Satélite, que ficou abreviado para Televisa. Entendi. Agora, eu sabia dessas com maçã.
No caso, depois que virou a casa número 8, deve ter a ver com, por exemplo, o mesmo princípio da TV Record, que tinha um super-herói lá no início da programação, que era o Capitão 7. Que daí inventaram que era um menino da Terra que foi levado para o 7º planeta. Na verdade, o 7 é referência ao canal 7, que sempre foi o da Record aqui em São Paulo, a cidade. E tinha até uma curiosidade na época que o programa do Capitão 7 passavam vários desenhos animados. Na verdade, a maioria dos desenhos desanimados da Marvel. E evidentemente você não tinha um desenho do Capitão 7. Mas você tinha a fantasia do Capitão 7. Virou a fábrica de fantasias, né? Tinha trocentas fantasias, até do Hulk. E já teria o tempo do Capitão 7, né? Verdade. Hoje o Capitão 7 seria o Sansão. É verdade. Bom, sobre a vila, o mapa que ele tá fazendo, pra vocês terem ideia, nós já vamos falar dos personagens daqui a pouco, mas tem o pátio principal, que subindo tem a casa da Glória, né? Aquela escadinha, marota escadinha, tem a casa da Dona Florinda, barril, os tanques, casa do Seu Madruga. Seguindo por aquele corredor, que é um corredorzinho que meio que... e a casa da Dona Clotilde. Pois é. Uma curiosidade, tá? A casa da Glória, que em alguns episódios simplesmente não a escada não tem nada em cima. A escada, você olha, ela sobe da parede, né? E assim, teve pelo menos um episódio que eles fizeram um take do céu, assim, aparecia um varal em cima da casa da Dona Florinda e do Kiko. Nossa, isso eu não lembro, nunca vi. O episódio, uma das versões do episódio lá dos bolos e tal, do mal entendido. Assim. A gente não pode esquecer também que o cenário, quando o Chaves começou a ser produzido também, foi usado um baixíssimo orçamento, até mesmo para a época, e até mesmo para as produções do México. Por isso que, até em alguns episódios lá, era muito claro os efeitos especiais muito mal e porcamente usados. Vocês podem reparar, por exemplo, até o ângulo de câmera eram ângulos bem mais fechados para não mostrar algumas perfeições que tinha em cenário. Por exemplo, usar o chão do estúdio mesmo, ao invés de um chão cenográfico. Exato, questão de custo, né? Não, até a roupa mesmo, toda vez que percebia que tinha alguma roupa que eles sujavam, essa roupa, eles lavavam a roupa, mas ficavam manchas na roupa. Seu Madruga teve uma camiseta que ficou manchada de amarelo durante uns 5, 6 episódios no mínimo, porque o Kiko tinha manchado ele com a história lá da tinta invisível. Não, ele esmaga uma banana. É a tinta, banana, enfim. Não, foi da banana que o Kiko gritou gentalha e enfiou o pincel aí por acidente na camisa do Seu Madruga. E aí não podia usar o alvejante pra lavar uma camisa preta, né? E aí nessa ficou manchado. Seguindo pelo corredor que meio que permeia as casas da Dona Clotilde e do Seu Madruga, chega no segundo pátio, que tem uma espécie de uma fonte, né? Que nunca tem água naquilo direito. Às vezes tem, às vezes não tem, pra jogar moedinha. Teria... São Paulo, não tem água. O engraçado é que, segundo o mapa, haveria uma porta do lado esquerdo, que eu nunca reparei. Tem uma casa logo de frente, que é 81, tem a da escadinha, e tem uma pé direita, que tem até uma vez que o Kiko tá lá dentro, ele sai, eu não entendo porquê, no episódio da lição de casa que ele tinha que fazer. Mas tem episódios que aparece o quarto da Chiquinha, que é na metade desse corredor, e tem episódios que não tem o quarto da Chiquinha, que o corredor é direto com o outro pátio. É reto, né? É reto, é louco isso. Então... Não, teve a casa, se for essa casa à direita da fonte, a direita da fonte pra quem vê, assim que teve uma lá que o... Peraí, mas é de quem tá indo ou de quem tá voltando? É o gato ou o Kiko? É de quem chega do pátio principal, assim, deve estar mais ou menos pro fundo, a casa direita. Lá, a direita da fonte, pra quem vê da televisão. Isso. E aí teve um lá que o Seu Madruga se escondeu, o Chaves ia subornar ele, ia fazer chantagem pra conseguir vender refresco e tal. Deve ter sido na primeira versão da história dos refrescos. Então, a ideia desse mapa que passaram é que indo para a direita, mas atrás dessa casa que eu acabei de citar, tem um corredorzinho. Nesse corredorzinho tem uma entrada de uma casa pequena. E virando à esquerda no final desse corredor, tem um outro pátio com uma outra fonte. A entrada para a casa 8, seria do Chaves, pequenininha. A 16, os fundos da casa da Dona Florinda.
E no final desse pátio, bem no final, já entre esse pátio e a rua, a casa do senhor Furtado. Caramba, mas aí é que ou é criatividade ou então acharam essa informação. Então seriam no arquivo da Televisa. Seriam 4 casas a mais. Mas a verdade é que, por exemplo, no episódio do senhor Furtado não tem o segundo pátio. Ele só cruza o pátio. Então ele poderia ser do segundo pátio mesmo. Essas informações, na verdade ninguém parou pra pensar muito nisso, então dane-se, né? Até quando fizeram a réplica do mapa da vila e tudo, não se preocuparam muito em explorar isso, né? Bom, não, uma coisa também interessante é que, por exemplo, que o seu Madruga mora no 72, a dona Clotilde mora evidentemente no 71, e a dona Florinda no 14, né? Sim, a numeração é completamente aleatória, né? Lembra da casa que eu morei no interior, assim, que era no 41, eu era vizinho do 93. Isso é muito comum na Baixada Fluminense aqui no Rio. As ruas, as casas vão surgindo ao acaso e bota a numeração que quer e não segue ordem. Não, cara, isso aí é comum, deve ser comum no Brasil inteiro, cara. Eu passei por Salvador, tem a Avenida Otávio Mangabeira, sei lá, os caras conhecem como Rua do Canal. Assim, num sentido é a numeração X, no outro é a numeração Y. Uma não bate com a outra, é pra confundir todo mundo. Meu Deus. Mas se eu não tiver enganado, no caso da bruxa do 71, o 71 é porque foi o ano que a atriz que fez a bruxa, ela ganhou o título, acho que de Miss México, alguma coisa assim, porque ela era modelo antes, né? Então... é verdade, ela foi Miss México mesmo. Isso, se eu não me engano, o 71 foi em homenagem ao ano que ela ganhou o título. Nossa, que isso não dá pra acreditar, não. Não. Ela era bonita, cara, eles que avacalhavam ela. Foi. Mas não em 71, foi muito antes. Sim, mas eles avacalhavam ela justamente pelo fato de ela ter sido bonita. Bom, vamos falar dos personagens agora? Vamos começar com o Chaves, é claro, interpretado pelo próprio Roberto Gomes Bolanhos. Só para constar que a série era dirigida e produzida não só por ele, mas pelo braço direito dele, o Henrique Segoviano. Em todas as séries do Chespirito, o Segoviano sempre foi o braço direito dele, sempre foi o cara de confiança na direção e produção. Afinal, o Chespirito em muitos momentos estava em cena, né? Braço direito aqui no Brasil a gente chama de puxa-saco. Até o momento que ele casou com a dona Florinda, né? Mas aí explica mais pra frente esse lance aí. Bom, vamos falar primeiramente do Chaves, que é um menino pobre, né? Um órfão, pelo que se entende. Estabanado. Não explica muito sobre a questão dele ser órfão, né? Não na série. Explica simplesmente que ele não tem pais. Ele fala assim, nunca foram apresentados a ele. Exatamente. Falou, tenho pai e mãe. Só disso, tem um episódio também que a Chiquinha conta como é que ela conheceu o Chaves, dele chegando sozinho na vila só com a trouxinha dele. Que o seu Madruga ia tirar uma foto da Chiquinha, não era? Isso, exatamente. A Chiquinha vai tirar uma foto, chega o Chaves com sei lá, com uns 4 anos de idade, mais ou menos. E aí ele pergunta se ele tá com fome e ele dá um pedaço de comida, um pedaço de sanduíche pra ele, um sanduíche de presunto. Se eu não me engano, é por isso que ele começa a gostar um monte de sanduíche de presunto. Que vem a outra grande característica dele ser um esfomeado de marca maior, né? Mas isso, cara, eu entendo até como parte da condição dele. Não, ele exagera. Ele exagera, mas eu até fico, é um garoto que, queira ou não, é meio de rua, né? E além do mais, só se tivesse como característica o moleque fumar maconha, né? Que não, evidentemente não é o caso. Só isso pra justificar tamanha fome. Tem um episódio que o seu Madruga convida ele pra tomar um café da manhã e ele fica a noite toda, ele passa a noite sentado lá de fora da porta do seu Madruga, pra não perder. Aí, evidentemente, acontece aquele monte de confusão, ele não toma o café e termina o episódio, né, a noite caindo, e ele sentado de novo na porta do seu Madruga, justamente porque tá esperando pelo café da manhã de novo. Não podemos esquecer também que, além disso tudo, ele é um empreendedor ainda, com a sua lojinha de sucos de tamarindo, que na verdade parece com uva, mas tem gosto de goiaba. Cara, é de limão com sabor de groselha. Tamarindo. Cara, essa porra de tamarindo eu experimentei, e que decepção. Eu não sabia nem que tamarindo tinha porra, mas você experimentou, parabéns.
Tamarindo tem gosto parecido com o que exatamente? Groselha. É meio laranja, da família, né? Mas, nossa, é mais azedo, sei lá. Talvez... Nossa, você já provou aquelas balas de tamarindo que parece ter um pó envolvendo ela? Já. Coisa bem velha. Cara, aquilo era horrível. Cara, Por isso perguntar que o gosto de envolver. tamarindo num podcast de Chaves fica complicado, cara. Falar de pó, né? Pô, Mas o mais legal do Chaves, apesar da gente não saber nem o nome dele, que é interessante, né? Tipo, a gente não sabe o nome do protagonista. Eu achei isso muito legal. Isso não importa, no fim das contas. É o quanto ele consegue envolver todo mundo nas atrapalhadas. Ele é a força motriz de todos os episódios, basicamente. E como ele consegue irritar todo mundo da vila. Não, veja bem, ele não é a mas força... irrita por ele ser desastrado mesmo. De não, muitas vezes não pensar direito no que faz e tal. Pegar um tijolo aí que de repente arrebenta a cabeça, poderia até matar alguém, pelo menos na vida real. Mas muitas vezes a força motriz eu não concordaria 100%. E tem vezes assim que o protagonista do episódio muitas vezes é mais o Seu Madruga ou então a Chiquinha, né? Do que propriamente ele, né? Por exemplo, até o episódio que o Seu Madruga vira barbeiro. Eu acho que, pra mim, um dos melhores episódios, e ele é completamente focado no Seu Madruga. Na primeira parte, assim, porque depois eu não sei direito, porque é quando o Chaves corta o cabelo da Chiquinha em cena, né? Ah, sim. Que é uma coisa que qualquer mulher tem pavor disso, né? Essa cena não tava no script. Não tava no script? Não tava, ela tava, tanto que até rolou uma briga entre a Maria Antonieta Delas Neves com o Roberto Bolanes, porque ele não tava no script, era pra fazer de conta que tinham cortado o cabelo. A expressão dela de surpresa é real na hora. Cara, que sacanagem. E... Foi a coisa, só que aí ela... série, né? Foi a partir daí que os dois brigaram. Não sei se foi a partir daí, mas eu sei disso e eu sei que a expressão dela é real, mas ela foi profissional na hora e ela entrou na brincadeira, né? Eu não achei não, Ou então assim, a briga dos dois aí pode ter a ver, não sei, com, por exemplo, o Tia Espírito, Roberto Gomes Bolanes, que diz a lenda que ele é um tremendo mulherengo, né? Vai que de repente, antes de ficar com a Dona Florinda, ele sapecou a Maria Antonieta de Las Neves e ninguém sabe até hoje, né? Pra mim, o maior motivo da briga foi o bolso mesmo, por causa que ela reclamava muito que ela não tinha direito de uso do próprio personagem que ela disse que criou pra usar no Chaves. Exatamente, ela fala muito que o personagem é dela. Assim como o Kiko também, o Carlos Villagrán fala que o Kiko é dele, não é do Chaves, do Chespirito no caso. Só que no caso ele foi para outro país, né? Ele foi para Venezuela e agora não me lembro se ele foi para Colômbia também. E ele fez Parece que ele morava na Argentina. Não, para fazer o personagem. Calma que a gente vai falar com tá adiantando as coisas. Mas a história é que o motivo da maior briga do Chaves com a Maria Antonieta das Neves foi justamente por isso, coisa de bolso e direitos sobre o personagem. Sim. Falando um pouquinho, o Chaves é interpretado pelo Roberto Gomes Bolaños, como a gente falou, o Chespirito, que viveu de 1929 a 2014, ele viveu 85 anos. Teve duas esposas, a Graciela, com quem teve 6 filhos, e depois a Florinda Messa, que era a Dona Florinda, com quem não teve nenhum filho. Deve ser chato pra caramba. O engraçado é que o último tweet dele, né, em vida, foi mandando um abraço para o Brasil, que tinham mandado um tweet falando: Chespirito, a gente aqui no Brasil te ama, e ele respondeu, né, eu também amo vocês, um abraço para o Brasil. Depois do falecimento dele, a Florinda apagou esse tweet, e agora tá usando a conta de Twitter dele para anunciar as casas dele que ela tá vendendo. Cara, essa história é longa. Ei, ganância. Essa história é longa. O Chespirito se destacou, tanto que ganhou o apelido de Pequeno Shakespeare, né? E nessas ele fez vários programas de humor, onde começou a trabalhar com o Ramon Valdez, com a Maria Antonieta Delas Neves, vamos falar deles daqui a pouco. Criou o Chapolin, criou o Chaves. Mas que antes disso ele chegou a ser coadjuvante em filmes de comédia, assim, de um comediante muito famoso do México, conhecido como Capulina. Parece que ele fez vários filmes aí como coadjuvante desse Capulina. Aliás, qual é o nome do outro comediante que falam, é menos Chespirito e mais... Cantinflas. Cantinflas.
Ah, mas é outra época, outra vibe, embora, aquela coisa, né? Piada tá aí pra você copiar e adaptar. Mas... é outra época. Outra época, outra vibe, né? Porque o maior sucesso do Cantinflas foi fazer A Volta ao Mundo em 80 Dias. Mas o Cantinflas é mais um lado meio Mazzaropi. Aí vem outro ponto. O Cantinflas era muito parecido com o Mazzaropi. Até o bigode é muito parecido. Não, mas o bigode do Cantinflas parece que era mais caído pro... assim, só o bigodinho, um ponto de cada lado, assim. O Mazzaropi era bigode mesmo. Então, mas é aquela coisa mais do cara da roça mesmo, caipira, né? Era o matuto esperto, vamos dizer assim. Entendi. O cara que ele é aquele caipira bobão, mas no final passa rasteiro. Então o Chespirito sempre foi considerado esse gênio do humor, a gente ainda vai falar de legado e tudo mais, mas eu mesmo sou muito fã dele, fiquei muito sentido quando ele faleceu, e ele sempre foi um cara que recebeu muito bem os fãs, né? Pouquíssimas pessoas iam na casa dele até descobrir onde era, mas quando a Florinda deixava, ele recebia muito bem os fãs. Que aí tem toda a questão, chamam a Florinda de Yoko mexicana. É um amor incontestável. E os bordões dele, nós temos o isso, foi sem querer querendo, ninguém tem paciência comigo, o choro dele, que era o pi, e zaz, que era o meu favorito. Pô, também a sequência de três jabs. Tá bom, mas não se irrite, era o outro bordão também. Tá bom, mas não se irrite. Não, e tem a sequência de 3 jabs que ele dá no Kiko. E sempre que ele vai bater no Kiko, ele dá 3 porradas. Esse é o melhor que tem, mano. Ou seja, o Chaves começou com MMA, então. Também tem aquela dele ficar falando e o que eu disse, e o que era, e o que eu disse. Putz, como é que é? Eu disse? Ai. Alguma coisa mais a falar sobre o personagem Chaves? Que, como a gente já falou, até continuaram a fazer o quadro do Chaves dentro do programa do Chespirito, mas o Chespirito tava gordo. Então eles faziam só a escolinha lá, não faziam muita coisa fora disso, porque o cara mal se aguentava em pé pra fazer o Chaves. Tava ridículo já. Tá, uma curiosidade sobre o personagem, o cabelo dele só apareceu uma vez. Quando ele tirou... Tem um episódio que eu quero perguntar pra você se é loucura minha isso ou se realmente existiu. Sendo você é loucura, mas diga. Obrigado. Mas tem um episódio que não me lembro como é que é a história, o Seu Madruga vai dar o clássico cascudo nele. Quando ele vai dar o cascudo, ele machuca a mão e aí o Chaves, ainda bem que eu tava protegido com o meu capacete. Aí ele tira um pratinho debaixo do chapéu. Pratinho verde, abacate. Sim. É o episódio que todo mundo acha que o Chaves é louco e decidem tentar, o Kiko e a Chiquinha decidem tentar curar ele com um balde d'água. Ah, então não é loucura minha. Balde de água fria. Isso. Então, o episódio em que aparece o cabelo do Chaves é em que o Seu Madruga vai dar o cascudo nele, alguém interrompe, e aí ele fica segurando a aba do boné, aí o Chaves simplesmente sai debaixo do boné. E aí isso aconteceu 2 vezes. Do Madruga. Essa aconteceu 2 vezes. Tá? 2 vezes ou era o mesmo episódio 2 vezes? Não, o Chespirito... Não, 2 vezes mesmo. Eles recebiam, tipo, R$10 a mais de orçamento, ele fazia o mesmo episódio de novo. Tem também a informação de que tem sempre os episódios semelhantes, né? Que tem episódios que são 2 vezes repetidos ou 3 vezes repetidos. Então, o próprio Festival da Boa Vizinhança, ele já tinha feito em 2 partes, e depois ele fez em 3 partes. A mesma coisa. Teve uma do começo do programa que era tipo só um sketch mesmo, parte de um episódio que era todo mundo numa rodinha de cadeira, assim, também. Nossa, esse é antigo pra caramba. A Dona Florinda nem tinha feito cirurgia do nariz ainda. Não fez preenchimento nas bochechas, né? A Dona Florinda, não o Kiko. Sim, mas a Dona Florinda no começo, um dos primeiros episódios, o nariz dela é gigantesco, cara. Será que ela operou, mano? Ela fez, sim, ela operou o nariz. Tem um episódio. Cara, se procurar no YouTube tem. Ela operou. Ela tinha um nariz gigantesco. Aí depois que ela operou, aí sim, tanto que esse episódio ela nem usa a roupa básica da Dona Florinda. É só uma roupa aleatória e ela tá com o cabelo um pouco armado, mas não do jeito como ela sempre tá com o cabelo armado.
Os primeiros episódios, muitos dos personagens não estão tão característicos como a gente reconhece eles hoje em dia. Não, então que no começo o Chaves usava uma camisa amarela. Ô Esquias, Oi. vocês esqueceram de falar do clássico instantâneo que começou a tocar no final do ano passado, que é o funk do Piripaque do Chaves. Nossa. Não. Pelo amor de Deus, não põe isso no trilha sonora. Vamos falar da Chiquinha. Legal. O Piripaque dá pra ser considerado como um bordão. O Piripaque sim, né? Mas o funk do Piripaque não, né? Mas aquela versão daquele Pup que o mestre 54 fresco, acho que vale. Não, gente, por favor, não. É pô, essa música é uma música do Anamanameguchi, que é ele cantando, que é o Seu Madruga cantando o negócio do Veneno, o Prerigo. Isso é muito bom, cara. Eu lembro na minha infância, eu tinha o disco do Chaves. Putz, eu tive. Esse disco eu não tive, mas eu tive um disco do Sérgio Malandro que tinha uma música em homenagem ao Chaves. Kiko. Olha, ainda bem que eu já era adulto nessa época. Vamos falar da Chiquinha, ou no original, La Chilindrina. Que é o capeta encarnado, né? Nossa, é a típica menina que tem tudo pra quando crescer virar piriguete. Porque ela que atiça uma boa parte das confusões ali. Pois é, eu acho que ela é mais pra pessoas duas caras do que piriguete, porque, pelo amor de Deus, metade das brigas que rolavam era por causa dela. Aprendiz de psicopata, talvez? Provavelmente. Filha errada? Nossa, completo. E quando ela pediu um negócio pro Kiko não dava, ela falou assim, eu vou falar pro meu pai que você me bateu, e que você me beliscou. Não, tem uma vez que ela vira pro Chaves, o Chaves acho que não dá um doce, sei lá, e ela fala, eu vou falar que você me bateu e me chutou e não sei o que, e me acertou e me empurrou, aí ele vira, mas você vai falar de hoje ou todo o histórico? Vai contar desde que a gente se conheceu, teve outra versão que foi desde que nasceu e tal. Olha, a Chilindrina, né, a Chiquinha, existe até hoje, porque a Maria Antonieta de las Neves se apresenta ainda como Chiquinha, tanto que ela não permite ser vista sem a roupa de Chiquinha. Cara, isso tem cara de ser doença, né? Cara, eu trabalhei com ela aqui em Porto Alegre no show dela. E aí? Ela é extremamente profissional, mas não é uma boa pessoa. Não é uma boa pessoa de conversar, não. Ela é bem chata. Ela é mexicana. Não, mas por exemplo, eu trabalhei no show do Edgar, no Seu Barriga. Ele é um amor, cara, e ele não sabe dizer não. Tanto que os fãs aqui encheram o saco dele, a ponto de ser tipo 11h30, ele dorme super cedo. 11h30 da noite ele tá ainda no hall do hotel batendo papo com o pessoal, depois do show ainda. E o Kiko eu não trabalhei, mas eu conheço o atual manager dele, que mora aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e eu consegui ficar junto e jantar e tal. Cara, o Kiko é malandro, ele não é muito diferente do personagem, o Carlos Villagrán. É um cara super gente boa, super discreto, mas ele gosta que as pessoas percebam que ele é o Kiko. Mas ele sabe dizer assim, olha, agora é hora de tirar foto, agora é hora de dar autógrafo. E se quando ele fala não, acabou, não interessa, pode encher o saco dele que ele fala, não, cara, não tô no meu direito de poder não tirar foto e não autografar alguma coisa. E se tenta falar qualquer coisa, ele fala grandes porcarias. Quem tá perdendo é tu. Coisa, gente. Você acabou de estragar minha infância. Não, não, cara, são seres humanos. Eles são seres humanos, aí que tá. Mas o Kiko, ele é um cara super gente boa de bater papo com ele, assim, sabe? Não que o Edgar não seja, o Edgar também é. Só que o Kiko, ele quer saber mais da cultura. O Edgar não, o Edgar quer mais com filosofar. O Edgar Vivar é mais maleável. O Carlos Villagrán deve ter um limite, então. Eu não sei dizer isso, assim, é que o Villagrán, ele tá muito ativo ainda, né? O Edgar, ele não isso é... é verdade, o Villagrán tá conservado. Tá super conservado. Aparecendo um ratinho, parece que não envelheceu nada. Então, mas o Edgar, ele já tem um problema na perna, que ele já anda bem devagar, né? E ele mesmo fala, ele deve muito da vida dele ao Chespirito, né? Porque até o fato de ele ter voltado ativa e ter ido para aquele quem ganha, quem perde mais, que é aquele programa de emagrecimento, foi por causa do Chespirito. O Grande Perdedor? Isso, o Grande Perdedor.
Ele disse que só foi pro programa por causa do Chespirito. Sabe uma coisa que é triste? O triste é o seguinte, a gente cresceu vendo eles tudo, mas, sabe, eles ainda continuam, por exemplo, o Carlos Villagrán continua ainda vivendo de fazer o Kiko. Já o Edgar, pelo que eu vi, ele não, assim, ele ainda parece como, eu fui o seu barriga, mas ele faz muita dublagem. Cara, já pensou que escroto, velho? Tipo, o Kiko é uma criança, a Chiquinha também, então brincadeira de criança é uma coisa. Cara, o circo do seu barriga, ele entra no palco, pague o aluguel. Ei, acabou o espetáculo. Não, cara, o show do seu barriga é muito bom, cara. Mas tem outras coisas, né? Ele tem. O seu barriga ou nhonho? Não, só o seu barriga, não tem nem o nhonho. Então. Aqui em Porto Alegre, pelo menos, veio ele e mais a banda que montaram aqui no Brasil com várias músicas do Chaves, onde ele canta. Ele canta até o Taca La Petaca. Olha. Ele mostra os vídeos dele, dos bastidores, mostra a foto, mostra apresentações deles no Brasil que eu nem sabia que tinha. Do lado dos anos 75, por aí, eles já fizeram apresentação na Amazônia, São Paulo e Rio de Janeiro. E é 1h30 de show com piada e o tempo inteiro ele contando piada. E é muito engraçado, cara. Mas ele não tem dublador, né? Não, ele não. Mas eu acompanho o atual dublador do Nhonho. O Gustavo... Agora não vou lembrar o nome dele. Porque a Maria Antonieta, a Cecília Lemes tem que viajar junto, né? Por exigência dela. Tanto que a Cecília Lemes perdeu o nascimento do neto. Ela tava aí em Porto Alegre. Isso foi exatamente isso. Mas agora alguém falou Gustavo Berriel, isso? Gustavo Berriel, né? Isso, é exatamente. O anterior do Senhor Barriga foi o Mário Vilela, que já morreu. Faleceu faz tempo. Infelizmente. Aliás, do Chaves também já faleceu, né? Marcelo Gastaldi, esse aí morreu em 1900 e qualquer coisa, velho. Esse aí morreu faz tempo. Mas 95. O do Kiko, o Nelson Machado é cheio de exigências, então ele não faz mais show junto com o Kiko. Em compensação, o Carlos Seindel é o dublador do Seu Madruga, acompanha e a última vez que teve em Porto Alegre estava idêntico ao Seu Madruga. É sério? É sério, cara, a ponto de tu confundir. Não, no caso da Chiquinha teve a primeira dubladora lá, que foi Sandra Mara, né? Cara, falando de Carlos Seindel, eu posso fazer uma parte aqui, um parênteses rapidinho. Algum de vocês aí viu aquele filme Hancock, dublado? Sim. Eu vi. Tem uma cena que ele para um trem, só que ele para do jeito dele, né? Quase descarrilhando o trem. Aí tem aquele burburinho de vozeria que os dubladores fazem no fundo, e um deles é o Carlos Seindel, que ele fala: tinha que ser o Hancock mesmo. Cara, eu entrevistei o Seindel aqui em Porto Alegre. A primeira vez que eu achei Hancock, quando chegou nessa cena, eu percebi a voz e falei: pera um pouquinho, volta um pouco aí. Bom, é aquilo, né? E quando eu percebi o dublador do Lionel Luthor de Smallville, que é ele, né? Sim. Sim, depois, quando ele já estava trabalhando no Rio. Aí você estava no Rio há um bom tempo. Isso, que o Seindel antes ele fazia aquelas dublagens lá da TVS e tal, porque, assim, amigo de espectador, você que não nasceu depois de 90, que não conheceu nem o Plano Cruzado, nem nada disso, isso que o SBT surgiu em 1981 era a TVS, e todos os programas estrangeiros que passavam na TVS eram dublados ali mesmo, inclusive. No precursor do atual complexo em Anguera, era que tinha um estúdio de dublagem que o diretor de dublagem geralmente, sei lá, era o Marcelo Gastaldi, né? Sim, era o Marcelo Gastaldi. Aliás, e aí aparecia o Carlos Seindel, da Sandra Mara, depois Cecília Lemes e tal, basicamente o cast que dublava o Chaves, dublou o Spectrum Man e tal. O Seindel também tem uma participação em Diablo 3, tá? Ele faz um vendedor, né? Alguma coisa assim, um mercador? Ele faz um vendedor que toda vez que eu passo nele jogando, eu penso assim, meu personagem podia falar assim, podia chamar ele de gentalha, né? Mas enfim. Uma curiosidade também é que os dubladores do Chaves, eles faziam voz de marionetes no programa do Bozo. Isso antes do Chaves ainda. Então, quando começou a passar Chaves, eu já tinha ouvido a voz várias vezes. Não, mas teve dublador lá do Chaves que fez novela. Sei lá, fez novela na Tupi, fez novela do SBT, mano. Sim. Você ouve esse programa na Combo Podcast.